Bom dia, a aula de músculos do tronco está em andamento. Então, primeiramente, apresentaremos o diafragma, o músculo mais importante da respiração, principalmente nos movimentos inspiratórios. Este músculo, ele apresenta-se segmentado em 3 partes, que correspondem às suas fixações no esqueleto do tórax, e apresenta-se nessa forma abaulada. Além do esqueleto do tórax, ele apresenta fixações na coluna lombar e seus discos intervertebrais, as vértebras e seus discos. Então podemos notar que o músculo, uma das partes do músculo aqui não está presente, é a parte que ele se fixa ao externo, mais especificamente a face interna do processo xifoide, a parte external. O restante da 8ª costela, aproximadamente, até a 12ª costela, é a parte costal. Aqui apresenta secção das costelas nesse nível, secção transversal. E, portanto, essa porção do diafragma que parece um domo ou cúpula é a cúpula direita, que é mais volumosa para cima, mais abaulada. Isso devido à pressão das vísceras, principalmente do fígado, do lobo direito do fígado, que forma esse abaulamento. A parte central aqui do diafragma, que corresponde à inserção, que é o centro tendíneo, a inserção das 3 porções da parte carnosa do diafragma, que é a costal, a lombar e mais a external, eles vão se inserir nesta porção chamada centro tendíneo, que veremos com algum detalhe mais para frente. Esse centro tendíneo também ele é perfurado ou atravessado por uma veia que aparece em azul aqui, a veia cava inferior, que será assunto da aula de sistema circulatório. Na parte chamada então de lombar ou vertebral do diafragma, existem também a formação de espaços onde passam estruturas vasculares aqui a artéria aorta, aqui nesta região chamada hiato aórtico, e a porção que corresponde a um entrelaçamento da parte carnosa do diafragma, deixando um outro espaço por onde passa o esôfago, chamado de hiato esofágico. Então, veremos aqui agora então as 3 partes do diafragma, a parte costal, né, que corresponde também à porção carnosa do músculo vermelho, compreende então a origem das costelas, da 8ª em diante. Existem algumas áreas em que essa musculatura é mais fibrosa e fina, que são áreas mais fracas e sujeitas a hérnias, como essa região triangular aqui, e também espessamentos da face do músculo formando ligamentos arqueados. Aqui tem o ligamento arqueado que envolve o músculo psoas maior. Deixa eu voltar aqui. Voltando. Então, que envolve o músculo psoas maior, que envolve o músculo quadrado do lombo, que em verde, ok? Então, aqui apresento espessamentos fibrosos do diafragma, mas que são áreas potencialmente perigosas em caso de hérnias no diafragma. Esse conceito de hérnia depois é visto melhor em aula de patologia, né? Não vamos tentar descrever patologicamente cada patologia dessa, né? Uma outra hérnia, inclusive, muito comum é onde passa o esôfago, e aqui nessa abertura chamada hiato esofágico. Então é chamada hérnia hiatal ou do esôfago, hiato onde passa o esôfago, que pode protruir, ou seja, pode se projetar acima em direção à cavidade torácica. Então, da cavidade abdominal, onde está esse espaço, para a cavidade torácica. Portanto, o diafragma é um importantíssimo músculo na divisão da cavidade torácica e abdominal, nas 2 cavidades, né, separando as 2 cavidades, mas tem essas regiões aqui, por exemplo, onde passa aqui o forame, onde passa a veia cava inferior, é o chamado forame da veia cava, que está situado exatamente no centro tendíneo. Veja o centro tendíneo com esse aspecto de uma folha, com 3 folhas, trifoliado praticamente. Então aqui a parte
external do diafragma, aqui com origem do processo tifoide, parte costal, repetindo, né, novamente, a parte lombar. E essa parte lombar se faz pela fixação nos corpos e discos intervertebrais de L1, L2 e L3, ou né, aqui à direita, né, chamado de pilar, essa porção, essa fita muscular chamada pilar diafragmático, o pilar do diafragma, pilar direito. À esquerda, o pilar também denominado esquerdo, ok? Então esse músculo aqui tem vários detalhes aqui que eu não vou especificar, mas aqui tem uma irrigação de ramos da artéria aorta e uma inervação específica aqui do nervo frênico, nervo esse que será visto na neuroanatomia. Um assunto bastante extenso, né? Então agora continuando na parede do tórax, a parede abdominal, parede do abdômen, saindo do tórax, que está aqui superiormente, a parede do tórax, aqui nessa outra vista aqui na outra vista, à esquerda, com as costelas, tá, os músculos que já foram vistos anteriormente. Então, quais são esses músculos da parede abdominal? São os músculos, primeiramente, anterolaterais, o reto do abdômen, esse músculo segmentado, dividido por intersecções tendíneas, antigamente falava tendinosas. Essas estruturas são fibrosas e fazem a separação de um ventre muscular que está em vermelho do outro. Então, cerca de 3 ventres musculares separados por 4 ventres musculares separados por 3 intersecções tendíneas aqui representadas. Além disso, o músculo reto do abdômen, ele tem um envolvimento de uma membrana fibrosa, tecido conjuntivo, que é a continuação da inserção dos músculos da parede lateral do abdômen, que aqui estão representados a camada média. Então, primeiramente, que músculos são esses? Aqui, ó. Aqui, opa. Que músculos são esses? Então, teremos o oblíquo externo do abdômen. Olha a orientação das fibras. Por isso chamado oblíquo, né? Externo, porque ele está na posição na superfície. E aqui a membrana fibrosa que envolve o reto, que isso aqui é a aponeurose do oblíquo externo do abdômen. Então a parte não carnosa ou não contrátil, né? E essa parte passiva, então aqui forma uma bainha, um estojo conjuntivo, que vai envolver completamente o reto do abdômen, a direita aqui e a esquerda. Então, a bainha do músculo reto do abdômen, ok? Aqui também se vê uma porção onde se inserem os músculos laterais do abdômen, como o oblíquo externo, depois os demais, mais profundos, se insere aqui nesta estrutura chamada de linha alba. Linha alba, uma estrutura importante cirurgicamente ou clinicamente, porque não apresenta quase inervação ou vascularização. Então pode ser feita incisões durante as laparotomias nas cirurgias abdominais. Então o oblíquo externo do abdômen, você pode ver acima dele aqui no tórax, o peitoral maior, envolvendo parte do músculo serrátil anterior, que está visível aqui, né? E aqui também visível mais posteriormente o latíssimo do dorso. O que se percebe? É que nas origens do oblíquo externo do abdômen, a partir das costelas, cerca da quinta costela até as mais costelas inferiores, existe uma digitação ou um imbricamento, como se fossem dedos que se entrelaçam aqui em zigue-zague, forma essa linha em zigue-zague. Essa daqui corresponde então à origem do serrátil anterior de um lado e à origem do oblíquo externo do outro. E o oblíquo externo então se insere na linha alba e logicamente formando a bainha do músculo reto do abdômen. Também se insere mais inferiormente no ligamento inguinal. Mas nós temos que essas estruturas aqui, agora não mais o reto do abdômen, a camada média, muscular média da parede do abdômen é formada pelo oblíquo interno, a segunda camada, não é? E o oblíquo interno tem uma disposição de origem a partir da
crista ilíaca, da fáscia tóraco-lombar e do ligamento inguinal também parcialmente. Então a inserção se faz aonde? Como oblíquo externo, na linha alba que está aqui. E quando há remoção do outro lado, aqui, ó, remove-se o reto do abdômen, você tem a bainha do reto do abdômen completa, né? A vista posterior da bainha do reto do abdômen. Se pode observar a inserção do músculo da terceira camada, que é a camada interna, né? Não é a camada média, que é o oblíquo interno. Então, o transverso do abdômen, a camada interna, a terceira camada, que se origina lá atrás da fáscia tóraco-lombar e também das costelas inferiores aqui e parte também da crista ilíaca mais posterior. Então aqui a fáscia tóraco-lombar não é visível, a origem do transverso do abdômen, ok? E aí o transverso do abdômen, através da sua inserção também formando a bainha do reto, termina se inserindo na linha alba. E finalmente nesta vista o músculo piramidal, que é o músculo mais inferior, que tensiona a linha alba. Ele tem uma fixação no pubis, depois uma inserção aqui na linha alba. Só esse pequeno músculo aqui tem pouca importância funcional. Eu não vou comentar aqui também das funcionalidades desse músculo, isso seria uma aula à parte. E vou terminar que nesta vista aqui não dá para ver o outro músculo da parede do abdômen, que é posterior, que é o chamado quadrado do lombo. Então, o que é o quadrado do lombo? Esse músculo aqui, ó, esta vista. Então, aqui está dissecada a cavidade exposta, uma vista posterior, dissecado grande parte dos músculos da parede do abdômen, e onde se vê o quadrado do lombo e suas fixações na crista ilíaca, no ligamento ilio-lombar inferiormente, e também nos processos, no ápice dos processos, ou na ponta dos processos costiformes das vértebras lombares. Também se faz sua fixação superiormente na última costela, 12ª costela. Então vê-se que o entrecruzamento de fibras desse quadrado do lombo, na sua silhueta parece um quadrado, mas na verdade é um músculo com vários feixes, com pelo menos 3 feixes, que corresponde à sua fixação unindo a última costela com a crista ilíaca parcialmente e os processos costiformes das vértebras lombares. Então essa orientação de fibras é bastante mais complexa, à primeira vista a gente não tem essa noção, né? Então ficaremos na próxima aula para conversar mais a respeito dos demais músculos, aí faltando os músculos do dorso, os músculos dorsais. Até lá, um abraço e fiquem com Deus, pessoal. Tchau!